Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, quando vamos receber o Dr. Júnior Feitosa, advogado criminalista, representando aqui a banca de advogados Feitosa e Farias. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, claro, mas na área do direito. Afinal de contas, ele é um especialista. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Fazia algum tempo que você não aparecia por aqui, né? Muito tempo. Seja bem-vindo, ok? Obrigado. E boa noite a você também, que está nos assistindo, nos prestigiando. Nós vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Já já a gente volta. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Como eu falei na abertura do programa, o nosso convidado de hoje, especial, é o Dr. Júnior Feitosa, advogado criminalista de Chapuri, aliás, de Tarauacá para Rio Branco, o Acre e o mundo. Você falou em Chapuri, ela é de Tarauacá. De Tarauacá, mas depois imediatamente eu consertei. Não deu nem para o pessoal comemorar. Está no coração dele. Pode ser também. Sabe por que muita gente acha que já confundiu o senhor também com Júlio Feitosa, né? Acontece. Mas o senhor é o Júnior Feitosa. Legal. Osmir Lima, pode fazer a primeira pergunta então ao nosso... Muito bem, primeiro um prazer revê-lo. Você disse que no passado a sua mãe chegou a votar em mim, que era do velho MDB. A família era dividida, né? É dividida. Entre o MDB e o antigo PDS. Como nós estamos aqui para falar em justiça, eu e o Narciso fomos constituintes dessa nova Constituição que está em vigor desde 1988. Nós estávamos saindo de um regime de sessão para criar uma Constituição que o doutor Ulisses denominou a Constituição Cidadã, que previa, antes de tudo, os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, que naquela época não tinha direito nenhum. Era um regime de exceção. Hoje, eu vejo com muita tristeza, hoje eu vejo desapontado que a nossa Constituição é constantemente violada pelo Supremo Tribunal Federal. Que os direitos e garantias fundamentais também não são respeitadas, que é o artigo 5º, que é inclusive uma cláusula pétrea. Dito isso, eu gostaria de saber sua opinião sobre esse estranho momento em que o país vive. Primeiro, boa noite, estimado amigo Osmir Lima, que eu conheço desde menino, né, pelo velho MDB, como falava, embora o nome seja MDB, mas muitas pessoas conheciam por MDB. Também é meu amigo Narciso Mendes, que eu conheço por 1144, que era o número dele quando foi candidato a deputado federal, não esqueço, né? Boa memória. Boa noite, Muniz, e todos os telespectadores da TV Rio Branco. Primeiro, a minha grata satisfação de estar aqui com vocês, dois ícones da política criane do Brasil, aqui do Brasil, em especial porque vocês foram constituinte. E eu sou, com todo respeito aos que pensam em contrário, eu sou fã da atual Constituição. E sou fã porque ela é uma Constituição futurista e ela preveu todos os remédios para qualquer momento de turbulência. É bem verdade que nós vivemos um momento de turbulência no Brasil, não é? E essa turbulência é vivida porque os espaços de poder, eles são ocupados. E vocês, constituintes, deixaram bem claro, deixaram bem elencado a tripartição de poderes. Ocorre que o poder legislativo, que é o poder representativo,
que emana do povo, e por isso o Ulisses Guimarães diz que o poder emana do povo, porque é por representatividade, também o executivo, que é eleito pelo povo, esses poderes estão refém do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos vivendo uma cantilena da justiça em defesa da democracia, e quem vai nos defender da justiça que ameaça a democracia? Porque um filósofo, cientista político chamado Henri Scholl, ele fala que nós estamos iniciando uma travessia para a juristocracia. E o que é a juristocracia? Nada mais é do que o deslocamento do poder da representatividade para a esfera judicial. Pois o Senado Federal, que é a Câmara Alta, que os senhores constituintes da nação colocaram como Câmara Alta e deixaram a ele o poder de cessar e impedir qualquer hegemonia de qualquer poder, porque no artigo 52 vocês deram, no inciso 2, ao Senado Federal, o poder de processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Aí nós temos uma lei, que é a Lei 1079/50, que está em vigor há 75 anos no país, que sob a nova Constituição ela foi recepcionada há 27 anos, serviu como base para impeachment 2 ex-presidentes, presidente Fernando Collor e a presidente Dilma, e agora, surpreendentemente, o ministro da Corte diz que aquela lei tem textos que são inconstitucionais, embora já tenha sido recepcionada e declarada constitucional. Mas sabe por que isso tem acontecido? Porque nós temos o avanço do Supremo Tribunal Federal. Vossas Excelências, na qualidade constituinte, colocaram a competência do Supremo de maneira restrita, estrito senso constitucional. O Supremo está estendendo a sua competência para algo que não é competente. E quem que tem o poder da nação de impedir? É o Exército? Não, não é o Exército. É o Trump invadindo o Brasil? Não é o Trump, é o Senado Federal fazendo valer as suas atribuições, o qual vocês, constituinte originário, disseram. Agora eu me pergunto, como é que um senador vai processar e julgar o ministro do Supremo no crime de responsabilidade? A Lei 1079 é muito clara. Quando é que o ministro do Supremo comete crime de responsabilidade? Se você ler a Lei 1079/50 no artigo 39, o inciso 2 vai dizer que o ministro comete crime de responsabilidade quando ele profere julgamento, quando ele deveria se declarar suspeito. E quando é que o ministro é suspeito? Quando ele não pode julgar alguém. E aí eu já vou começar dizendo. Vamos começar bem claro. O ex-presidente Bolsonaro o ministro Alexandre de Moraes é competente para julgar ele? Ou é suspeito? O que diz a acusação do processo da trama golpista? Eu não conheço o processo na íntegra, mas a acusação, a PGR diz que havia um plano para matar o ministro dos Kids Pretos, que queriam matar o presidente Alckmin, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Se tem um plano, automaticamente a sua excelência é suspeito, porque ele está na qualidade de vítima. Nós temos ministros que já processaram o presidente Bolsonaro e julgaram. Aí daqui a pouco eu estou na rua, você vai bater no carro de um juiz, tem um problema com o juiz, ele vai julgar você? Não pode. Nesse país, pelo devido processo legal, não estou aqui defendendo A ou B, eu estou defendendo a lei, o ordenamento jurídico, a Constituição, o devido processo legal. Nós temos mais de 1.000 pessoas condenadas que não detêm foro de prerrogativa e de função. Se elas não detêm, o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgá-las. E muito me estranha, como dizia o Martin Luther King Jr., não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, é a comunidade jurídica silenciada nessa injustiça que acontece no Brasil, pessoas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando elas não detêm foro prerrogativa de função. O Supremo, no artigo 102, inciso 1 a seguir, vai dizer às pessoas os quais ele é competente para julgar. A Dona Maria, o seu João, o seu Chiquinho, ele não tem foro prerrogativa de função. É pela função, é pelo cargo que ela ocupa. E nós estamos achando tudo normal, porque é o desafeto político. Montesquieu, Narciso, que você gosta muito, já dizia que a injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos. Eu não posso achar normal. O processo penal não pode ter capa. A regra não pode ser mudada no meio do jogo. Seja o A, seja o B, seja quem seja o réu. Então, nós vivemos essa turbulência porque o Senado Federal se acovarda. O Senado ele tem que ser cortês, nunca covarde. Ele não pode se acovardar, ele tem que assumir o seu papel constitucional de Câmara Alta da nação e saber valer o que os senhores constituintes originários deixaram escrito. Ô, doutor Júnior, eu pouquíssimas vezes influí no convite de alguém para conversar conosco nesse programa. Mas eu fui um dos responsáveis pela sua indicação.
Muito obrigado. Eu estimulei. Porque eu sei que você, pelo menos das conversas que eu tive com você, você demonstrou que entrou na onda da polarização Lula-Bolsonaro. Você, pelo menos, demonstrou que estava fora dessa disputa, que tanto mal já fez o nosso país. Agora, e como você falou em Montesquieu, há 250 anos atrás, foi ele que instituiu a tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os poderes que mais se disputam entre si é o executivo com o legislativo. E o judiciário é um poder arbitral. E só age quando invocado. O Supremo não pode dizer: eu vou abrir um processo contra fulano, contra ciclano, contra beltrano. E se assim eu fizer, está errado. Aí eu pergunto, precisamos criar um quarto poder para administrar os conflitos que estão havendo hoje? Sobretudo, houve semanas inteiras que o conflito era muito maior entre legislativo e judiciário de que entre lulistas e bolsonaristas. Como resolver esse problema? O problema é só cumprir o que vocês deixaram estampado na Constituição. A Constituição é muito clara, ela tem um remédio, eu acabei de dizer. Na tripartição de poderes que os senhores constituintes deixaram, vocês elegeram uma casa chamada Câmara Alta da Nação, que ela precisa cumprir o seu papel. Ela precisa pôr freios. O Senado é o freio, é a Câmara Alta, é a nobreza da nação, é o Senado Federal, equiparado ao Senado de Roma, né, que vocês trouxeram da eminência de Roma, é o Senado, é a Câmara Alta da nação. Então o Senado precisa ser esse árbitro. Espera aí, você não pode avançar na competência. Você não pode, porque o senador ele tem 3 funções. Ele é o fiscalizador, ele é legislador, ele também é juiz, ele é julgador. Ele já é julgador dos demais poderes. Vocês deram essa competência ao Senado de julgar os demais poderes. Só que o Senado não está fazendo essa sua função. E eu entendo, eu sou contra o quarto poder, eu sou fã da atual Constituição, desde que a gente respeite essa tripartição de poderes e o principal, Narciso, não haver invasão dos poderes. Porque se houver invasão, haverá hegemonia. E essa hegemonia vai tirar o princípio motor da Constituição, que é a separação de poderes. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Fica à vontade. Doutor Júnior. Recentemente, a Câmara dos Deputados absolveu uma deputada, a Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. E o senhor Alexandre de Moraes, o ministro, anulou absurdamente, ainda bem que a Câmara não deu importância a essa anulação. Anulou a decisão da Câmara. Agora, o que diz a Constituição? A Constituição diz: perderá o mandato o deputado ou senador, aí tem uma série de incisos, e tem o inciso 6º, que diz que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Mas tem no parágrafo 2º, que no caso do artigo tais e 6º, que é a condenação criminal, sim, deverá ser submetido à Câmara dos Deputados, que por maioria absoluta decide se haverá ou não a cassação do mandato, dando ampla defesa a esse julgamento. Meu Deus do céu, eu não consigo entender se não é de uma forma deliberada, porque conhecimento ele tem. Alexandre de Moraes tem conhecimento, chegou a escrever um livro sobre direito constitucional, que ninguém está usando mais, porque tudo que ele disse no livro, ele está respeitando na prática. Anular uma decisão que é chegar ao ponto de estar começando a tramitar um projeto, eles não sabem nem como vai terminar. Aí vem o ministro, é inconstitucional. Virou assim uma brincadeira, uma expressão
não outra, uma brincadeira grave que você tem razão. O remédio é o Supremo. Senado. Ou o Senado. O Senado, do mesmo jeito que aprova os ministros do Supremo, ele tem competência e nós colocamos lá para processar e julgar os ministros. Acabei de dar um exemplo claro do que você acaba de afirmar. E aí nós temos o quê? Embora o artigo 92 do Código Penal traga os efeitos da sentença penal condenatória, que é o caso da deputada Carla Zambelli, há um texto constitucional que diz que aquela condenação, os seus efeitos só serão imediatos se houver confirmação do plenário da casa. Então, a Constituição, ela não é que a Constituição, e aí muitas pessoas dizem, mas a pessoa está condenada. Por que o Constituinte trouxe esse dispositivo? Eu tenho que primeiro entender por que você traz esse dispositivo. Trouxeram justamente para impedir arbítrios contra qualquer parlamentar, porque de repente, daqui a pouco você vai ter crime de opinião, alguém entra contra você aí, numa queixa-crime, você vai ter uma sentença penal condenatória, perde os teus direitos políticos, e como é que fica? Por isso que foi dado à Câmara, ao plenário, aos pares, validar ou não aquele referendo. Não quer dizer que ele vai anular aquela condenação. É durante o mandato, vou deixar isso bem claro, é que durante o mandato, aquela sentença penal condenatória não terá efeitos. Quando ela perdeu o mandato, aí os efeitos iniciam imediato. Então é só para garantir ao parlamentar o exercício do seu mandato. Exercício livre. Exercício livre e restrito do mandato. Só para deixar isso bem claro. Então é uma decisão que nós chamamos de direito teratológica, contrária à lei, contrária à norma, que o Senado assiste da arquibancada da vida bem esplêndido. Mas como dizia Montesquieu, uma hora chega lá. E assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial. O doutor Júnior vai ter a oportunidade no próximo bloco de dar sequência a essa série de explicações. Esperamos que o programa de hoje sirva também para você, amigo telespectador, tirar algumas dúvidas. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de 2 deputados constituintes e um especialista na área do direito criminal. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Você pode aproveitar e me seguir também, @Muniz11. A programação da TV Rio Branco, inclusive o Tribuna Livre, está à sua disposição no portal riobranco.net e também no nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Ok? Muito obrigado mais uma vez em nome de todos aqui da equipe. A pergunta agora está com Osmir ou com o doutor Narciso? Doutor Narciso. Doutor Júnior, eu não comungo absolutamente com a ideia de que o Supremo Tribunal Federal é uma casa de conchavos. Eu não concordo. Eu chego a concordar até que, em determinados instantes, ela se deixa politizar. Esse Supremo Tribunal Federal, claro, com algumas mudanças, determinou a prisão do ex-presidente Lula. Naquela época, os petistas ficaram pé da vida com o Supremo. Quando é agora, o Supremo determina a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí os bolsonaristas estão pé da vida. Houve erro na prisão de Lula ou está havendo erro na prisão de Bolsonaro? Então vamos lá. Primeiro começando pelo Lula. O Lula foi julgado pelo juízo competente. Que ele era ex-presidente, ele foi julgado na 13ª Vara Federal de Curitiba porque ele não detinha mais foro de prerrogativa de função. Era a regra. Então ele foi julgado pelo juiz Sérgio Moro. Depois o Supremo Tribunal Federal veio declarar nulos os processos do Lula por entender que havia uma
parcialidade do julgador devido a um possível conluio com o Ministério Público. Anulou o Supremo Tribunal Federal. Quando se trata de Bolsonaro, quem determinou a execução dos processos do Lula não foi o Supremo, foi o próprio juiz de primeiro grau. Por quê? Porque a sentença penal condenatória proferida por ele transitou em julgado naquela oportunidade. É tanto que foi por meio de um habeas corpus, né, que anularam o processo do presidente Lula, ainda tinha um recurso extraordinário em andamento. Já quanto ao Bolsonaro, me estranha, Narciso. O que me estranha é a regra mudar no meio do jogo. Primeira coisa. Me estranha que um ex-presidente tenha sido julgado no primeiro grau e no meio do percurso mude a regra. Então, para mim, já causa estranheza. Eu não estou entrando no mérito de cometimento de crime ou não, porque a regra é para todos. O efeito da lei deve ser erga omnes, para todos. E eu não posso, porque é o Muniz, porque é o Narciso, que é o Osmer, agora eu vou ter que mudar a regra. Eu não concordo. Então, esse presidente Bolsonaro, primeiro, era para ser julgado pelos crimes imputados a ele pelo juiz federal de primeiro grau. Primeira coisa, Justiça Federal de primeiro grau. Então, o primeiro erro se encontra aí. Segundo ponto, ele é julgado pelo Supremo. Há ministros, como eu disse outrora, a acusação diz que havia plano para matar o ministro. Então, se havia plano, ele é uma vítima. E a minha solidariedade com ele, porque eu não concordo que mate nenhum julgador, jamais vou concordar com isso. Minha solidariedade à vítima, qualquer vítima do processo, nós temos que resguardar o direito da vítima. Mas a vítima tem que ser vítima. Eu não posso concordar que o Supremo tenha um inquérito, que ele abra um inquérito de ofício, que ele produza as provas, que ele denuncie, que ele julgue. Isso não é Estado democrático de direito. Não é, porque cada ator no processo penal tem o seu papel. O juiz ele tem o princípio da inércia. A inércia do juiz é a neutralidade que adentra a imparcialidade. Como é que o querido ministro Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, ele processou o Bolsonaro no processo? Como é que eu processo uma pessoa e depois eu vou julgar ele? Você não acha que não há uma parcialidade? Então, primeiro, uma democracia é um juízo justo. Segundo, Bolsonaro foi condenado. Idoso, com câncer, uma pessoa doente. O que diz o processo penal e, alternativamente, a lei de execução penal? Qual o risco para a ordem pública? Porque é um líder político. Eu não posso tirar o direito de um idoso, ainda do Estatuto do Idoso, por conta que é um líder político. A quem interessa o Bolsonaro estar numa prisão? É um idoso. A quem interessaria o Lula, o idoso? Ninguém. A não ser a espetacularização processual mediatizada. Que depois que a mídia veio, nós temos isso no Brasil. Então, para mim, mais vale a justiça, Narciso. Eu defendo sempre a justiça, eu defendo sempre o ordenamento jurídico, eu defendo sempre a Constituição, independente do réu. Eu, particularmente, vejo que essa decisão, com todas as venhas, aos que pensam o contrário, prender um idoso com câncer, estado terminal, já está monitorado, violou a tornozeleira. Eu vou até dizer algo aqui que é o que eu penso. Ninguém está me dizendo, isso não foi publicado em lugar nenhum. Isso aqui é a minha introspecção daquilo que eu vejo desse dilema do Bolsonaro. Bolsonaro violou a tornozeleira. Esse aqui sou eu que acho. Está escrito em lugar nenhum, mas é a minha visão de criminalista. Eu acho que o Bolsonaro violou aquilo ali para ver se tinha algum chip ali dentro, para ver se estava ouvindo o que ele estava falando. É a minha visão. Porque alguém que é tão ofuscado, Como é que uma pessoa... Me diz um preso no Brasil que tinha a Polícia Federal na casa dele. Me diz mas nós temos que observar isso. O cara tinha a Polícia Federal na casa dele, na frente da casa dele. Anotando quem entrava, quem saía. Qual o risco? Qual o perigo? Não há perigo, porque é um líder político, porque é desafeto. Isso não é democracia. E o julgador não pode trazer isso para o âmbito do processo. Com todo respeito ao ministro. Eu tenho que respeitar, não tenho nada com o Supremo Tribunal Federal, é uma corte que eu tenho o maior respeito, mas no sentido constitucional. Porque foi para essa função que os senhores já estamparam na Constituição, no artigo 102, que se houver ofensa à Constituição, aí chama o Supremo Tribunal Federal. Agora, se não há, eu entendo que a competência não é do Supremo. Eu estou gostando. Obrigado. Eu estou gostando das posições claras, objetivos. O que você diz é como eu também penso. É o que vocês escreveram, está na Constituição. Está lá. Exatamente. Nós não queremos outra coisa, é só cumprir a regra. Como diz aquele comentarista da Globo, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Se a regra não precisa de direito comparado, não precisa de outra interpretação. Você só saber ler. A regra é clara. E eu não posso ter passado 5 anos na faculdade,
2 anos estudando pós-graduação em processo penal constitucional e modificar a regra por conta de desafeto político. E eu estive aqui, você sabe, quando eu dizia para você que o juiz Sérgio Moro estava errado. Pode pegar aí as mídias. Eu dizia lá atrás, porque eu defendo o direito. E é bom ressaltar que o Lula foi preso na segunda instância. Na segunda instância. Porque havia uma lei. Havia uma lei. Um julgado do Supremo. É um julgado supremo que não precisava transitar em julgado. Se ele foi condenado num colegiado, dava-se direito de fazer uma prisão, que eu acho isso um absurdo. Inclusive, nós discutimos aqui, eu estive aqui, que nós discutimos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que era: ninguém será condenado sem antes o trânsito em julgado da sessão condenatória. Discuti com vocês. Ô, Júnior. Mas eu não concluí a. O 57 da minha Constituição. pergunta. 5º inciso 57. Da mesma forma, Júnior, o doutor Júnior, a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, inclusive o próprio Narciso, muita gente diz, ela não é absoluta. Não, tudo bem. Ela não sendo absoluta, eu quero saber quem é o censor que vai dizer o que eu posso ou não falar. Se eu fizer e dirigir uma calúnia contra o Muniz, está na lei já. Ele pode me processar civil e penalmente. Por calúnia, infâmia. A lei já existe no Brasil, porque o Brasil, eu acho que tem que criar uma nova lei para fazer a liberdade de expressão, né? Não, porque eu fico na dúvida de saber quem é um censor. Vai ser o Supremo? É o Alexandre de Moraes que vai ter que dizer, não, você pode falar isso ou isso. Durante uma campanha política, por exemplo, né? Onde as pessoas ficam mais agressivas contra os adversários. Quem vai julgar? A justiça. A justiça de primeiro grau. Né? Uma infâmia, injúria, difamação, eu estou protegido por lei. Calúnia. Né? Como é que você vê essa questão que estão discutindo hoje com tanta veemência e muito mais se referindo às redes sociais? Então, isso é um ponto que afronta diretamente a Constituição, né? Porque a Constituição vai dizer que é livre nesse país a manifestação do pensamento, a única vedação é o anonimato. Você não pode ter o anonimato. E por que não pode ter o anonimato? Porque se você ultrapassar os limites da ofensa, você deve ser identificado para ser responsabilizado civil e penalmente. Por isso que Vossas Excelências, quando trouxeram de forma esculpida na Constituição esse texto, eu gosto muito, e aí eu divido de algumas pessoas, a liberdade de expressão não é absoluta. Para mim ela é absoluta. Com todo respeito aos demais, ao doutrinador, ela é absoluta. O seu direito de falar é livre, isso é livre. Deus já deu ao homem o livre-arbítrio lá de trás. Agora, o que eu não posso, dentro desse absolutismo, que eu penso, é ofender ninguém. E aí o próprio Código Penal, no artigo 138, 139 e 140, já traz os crimes contra a honra. O 138 trata da calúnia, o 139, salvo o melhor juízo, da difamação, e o 140 da injúria. Então, se eu vou utilizar a liberdade de expressão, eu não posso dizer, o Narciso roubou, aí eu tenho que ser responsabilizado. Eu tenho que provar. E a lei, no 140, no 138, quando eu digo que tu roubou, a lei me dá o direito de provar a exceção à verdade. Se aquilo é verdade ou não. A lei me dá o direito. Se eu tenho substância, materialidade daquilo que eu estou falando ou não. Então, a liberdade de expressão, como aquele voto da ministra do Supremo Tribunal Federal, que disse, eu sou contra a censura, mas neste caso vou censurar. Não existe isso. Então, assim, as redes sociais, ela não é uma terra sem dono, é óbvio, né? Todo mundo pode falar. Agora, eu também concordo, e aí vou ser sincero, Osmi, eu não posso concordar que a rede social seja um meio para ofender as pessoas. Né? Não, isso aí eu concordo. A gente não concorda. Agora, tirar o direito de falar, isso não pode. Ministra Carmen Lúcia. Doutor Júnior. Diga, mestre. O mundo inteiro tem hoje uma única preocupação, ou a maior das preocupações. Nunca é com a guerra e outra é com a liberdade de expressão. Essa semana, a Austrália, um dos países que eu considero que tem uma das boas democracias no mundo, acabou de proibir que os pais
presentei aos filhos telefones celulares se ele tiver menos de 16 anos. Porque hoje, Júnior, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, às vezes manipulizam as redes sociais com muito mais proficiência do que eu. Então, e por que uma medida dessa natureza? Porque as nossas redes sociais degeneraram a notícia. Degeneraram. Eu, todos os dias, tenho 2 blogs de 2 supostos famosos blogueiros, um lulista e outro bolsonarista. Aí eu leio o que defende o Bolsonaro. Para ele, tudo que Lula faz é coisa de bandido. E o inverso é o contrário. Tudo que Bolsonaro fez é coisa de bandido. As redes sociais precisam, sim, ser altamente regulamentadas. E eu concordo com você, eu não sou contra, não. Então, nesse caso, onde é que fica o direito da livre manifestação? Não, ele vai ter o direito da manifestação. A regulamentação é no sentido de coibir eventuais excessos. É o que nós estamos acabando de dizer. Você é livre. Você pode falar, desde que não ofenda, desde que não ultrapasse o direito da personalidade, da intimidade que vocês, constituintes, deixaram lá na Constituição assentado. Doutor, vamos fazer o seguinte. Então, por favor, Narciso, eu amo a Constituição, eu sou fã dela. Embora! Agora, eu posso só dizer uma parte, Narciso. Eu tenho 2 filhos de 12 e tenho uma de 2 anos. E tenho também um de 24. 3 filhos. Mas esses 2... E aí há estudos psicológicos, da psicologia, da psiquiatria, que falam que as telas e o uso de internet para menores deve-se ter uma restrição. Então, eu não vejo nenhum problema. E quem é que vai fazer essa restrição? O policiamento dessa restrição? Não precisa. Eu faço do meu filho. Tudo que ele acessa, eu tenho um aplicativo, você tem aplicativo. Tudo que o meu filho acessa, eu vejo, é limitado. Eu acompanho tudo. Você consegue fazer tudo. Tem aplicativos hoje. Ele é proibido de ver vários sites. Eu já coloco aqui. Eu não acho isso errado. Eu estou preservando ele. É isso. E para mim não está ofendendo a liberdade de expressão. Muito bem. Nós vamos a mais um intervalo comercial. O programa bom passa rápido, hein? É isso. Obrigado. Já já a gente volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, muitíssimo obrigado pela audiência, você da capital, também do interior. Estamos aqui, eu, Narciso e Osmi, a receber o doutor Júnior Feitosa, advogado criminalista. Osmi. O Narciso, no bloco anterior, ele falou que qual foi o país, Narciso? Austrália. E já vários países estão adotando a mesma lógica. Criou uma lei proibindo que jovem de 16 anos tenha acesso ao telefone celular. O que, para mim, parece um absurdo. Porque jovem de 16 anos, hoje é um adolescente já formado, que sabe tanto ou mais do que nós, velhos. Você referia pelo menos 12 ou 14? Se for 10 anos, 9 anos. Menor de 14, né? Menor de 14 é sensível, né? Não, agora, a lei é até 16 anos, pode ter 9, 10, 11, 12. Vai até os Não 16. Não, só a parte é porque, para a lei brasileira, o vulnerável é o menor de 14. Isso. É o artigo da então, vulnerabilidade. 16 anos, porque Narciso, isso não vai proibir nada, ao contrário. Aquilo que você proibia a um jovem hoje é como no tempo da lei seca, que proibiram beber nos Estados Unidos. Nunca se bebeu tanto quanto naquela época, agora escondido. Colocar aqui 16 anos, os jovens vão continuar a ver, um pega, outro pega, para ver em conjunto. Porque a curiosidade passa a ser maior do que a lei.
né? Eu não acho isso uma medida que vai disciplinar coisíssima nenhuma. Eu acho que sim, cabe aos pais orientar, cabe aos pais, notadamente até os 13 anos, 14 e tal, ficar de olho Sim. no que essa criança está vendo. Olhar, porque é fácil olhar. É o que ele faz. É o que é fácil olhar. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tipo, para que amanhã não venha prosperar no Brasil. Osmi, a sua pergunta ela é estritamente interessante e eu quero dizer que eu sou contra o Estado interferir nesse pátrio poder. Há muita interferência do Estado, do poder estatal, nesse pátrio poder. Ora, a responsabilidade dos filhos é para com os pais, né? É dever dos pais, diz a lei, diz a Constituição, diz o Código Civil, e é dever dos pais cuidar e zelar pelo bem-estar dos filhos. Então é dever meu. Eu observo, junto com a minha esposa, tudo que o meu filho olha. Agora, o Estado tutelar isso, eu acho, assim, vamos discutir se isso é razoável, se isso é proporcional. E uma pessoa de 15, 16 anos de idade não é mais um jovem lá de 1940. Não. É alguém que está no ano de pós-modernidade, na sociedade já, uma sociedade pós-moderna, geração Z, pessoas que já estão muito à frente. Então, eu acho que é uma medida desarrazoada, ela é extemporânea para o presente tempo e que não vai trazer nenhum benefício do ponto de vista do que eles visam coibir. Eu vejo mais uma tentativa de cessar o uso das redes sociais e manifestações. E por que isso? E aí é um ponto, Narciso, que eu quero destacar. Porque muitas revoltas, muitas revoluções surgidas nos tempos modernos, elas surgiram dessa galera aí, da juventude de 15, 16 anos. O Nepal é um exemplo disso, né? Então, porque esse jovem ele é destemido, ele é encorajado, ele é intrépido, ele não está preocupado com A ou com B. Então, eu vejo mais como uma tentativa, às vezes, de impedir que esse jovem se reorganize nas redes sociais, que eles conseguem mobilizar as redes sociais, e eu vejo mais isso como uma tentativa de impedir que esse jovem se reorganize e que eles possam exercer o seu direito de liberdade de expressão. Então, eu sou contra tentar tutelar aí um menor de 15 a 16 anos de idade o direito de acesso às redes sociais. Já o menor de 14 anos, aí eu acho que cabe aos pais. E a própria lei, acho que os pais devem estar, o Estado não deve estar se preocupando com isso. Essa expressão tutelar, a mim não cabe. Quer dizer, uma lei é uma tutela? Uma lei é uma tutela? Quando ela vem interferir na minha relação pai e filho, sim. Porque existe só o Júnior, tá, pode ficar à vontade. Maldita é a democracia. Maldita é a democracia, exemplo da nossa, que em vez de melhorá-la, prejudica. Vou dar um exemplo aqui. Se você chegar hoje nos Estados Unidos, no mandato passado, 50 senadores eram democratas e 50 republicanos. Hoje, 52 é republicano e 48 democrata. Aí qualquer decisão vai depender da vontade, do interesse público dos partidos. E você chega no Senado, aí sim, eu ia usar a palavra vagabunda, mas não devo fazer isso. Você chega num Senado que tem senadores de 18 partidos diferentes. O chefe do executivo, hoje Lula, ontem Bolsonaro, antes de ontem Temer, só aproveita seus projetos se o governo cohonestar com a maior roubalheira que esse país já inventou, que foi as chamadas emendas parlamentares. Ontem mesmo o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, o Senado, aprovou um projeto, que aqui eu não quero discutir se era bom ou se era mau, mas só conseguiu aprovar depois que governo e oposição, trocando favores entre si, decidiram votar de última hora o projeto. Então, uma democracia nesse estilo. Vamos lá. A Câmara dos Deputados tem poderes
para libertar um condenado pelo Supremo Tribunal, um deputado estadual. E por quê? A própria reação do STF em relação à cassação do mandato da Carla Zambelli, o presidente da Câmara e a Câmara engoliu a seco os 400 votos que deram em favor dela. Posso começar a responder? Pode. Vou começar a responder lá do pai e filho. Porque eu sou pai de 3 filhos e eu não acho interessante o Estado interferir na minha relação pai e filho, no meu pacto de poder. Porque eu aprendi como é que eu vou criar os meus filhos. Eu entendo que a relação minha com os filhos, a orientação minha, cabe a mim. Isso aqui não cabe ao Estado. Eu tenho que zelar, o Estado já disse que eu tenho que zelar por ele. E isso cabe. Então, eu não vou concordar jamais que o Estado venha tutelar e interferir nessa relação pai e filho. Segundo, eu entendo que o Brasil tem uma pluralidade de partidos, né? E essa pluralidade de partidos, esse incentivo de fundações e criações de partido no Brasil, foi a própria lei que trouxe isso, né? Porque a própria lei que diz que, Osmi, que quando você é mandatário proporcional, você não perde um mandato se você sair para um novo partido. Então, quando a lei traz isso, ela está incentivando a criação de novo partido. Primeira coisa, é a própria lei que o legislador criou esse subterfúgio para criar novos partidos. Eu também não sou muito fã desse monte de partido. Isso não engrandece a democracia. Sou a favor da pluralidade, mas não esse monte de partido, porque você vai ter esse fatiamento que você traz e não é bom para a democracia. Terceiro ponto. O Brasil hoje vive a questão das emendas. E o congressista hoje do Brasil, ele não é mais aquele congressista do ponto de vista de discutir os problemas do Brasil. Só discute emenda. Hoje o Congresso Nacional só se fala em emenda. O deputado federal senador é emenda. Tudo é emenda, tudo é emenda. E o Brasil tem outros problemas a serem discutidos na Casa de Leis, que não é discutido, Osmi, porque a preocupação ela se resume intrinsecamente à emenda. E aí tem outra coisa, Narciso, que eu quero dizer também que eu não posso concordar, eu sou um cara de posição. Eu sou a favor, Osmi, vocês foram congressistas, que o parlamentar federal, seja deputado federal, senador, ele tem direito à indicação de emenda. Agora, nos moldes que nós estamos hoje, como é que eu vou fiscalizar a mim mesmo? Eu tenho certos receios de certo poder autoritário? Não, para qualquer pessoa. Todo mundo tem que ter um fiscal. Aí você tem ali, eu sou parlamentar federal, a emenda é minha, eu vou lá do Muniz, eu que vou liberar, vai ser tudo. E quem vai me fiscalizar? Porque eu sou fiscal do Executivo. E eu sou fiscal do Executivo porque o Executivo domina o orçamento. Mas quando esse orçamento sai da mão do Executivo e para a minha mão, aí eu sou fiscal de mim mesmo. Né? E aí tem as emendas secretas, o dinheiro é público. O dinheiro público, nós não podemos esquecer jamais que nesse país vige o princípio da transparência. Né? Então, tem algumas coisas que eu não vou concordar, porque a Constituição que vocês aprovaram, e que eu gosto muito dela, traz a transparência e tudo que ofende a esses princípios constitucionais, eu sou contra. Bem, para não dizer que eu discordo de tudo do Narciso, ou ele discorda de tudo de mim, eu, nessa questão de emenda parlamentar, eu sou totalmente a favor do que disse o Narciso. Eu acho que não é esse o papel. O nome era para ser roubalheira parlamentar. Não é roubalheira parlamentar. Compra de voto no atacado e no varejo. Não é esse o papel do Legislativo. O Legislativo, esse é o papel de distribuição de recursos, é do Executivo. Mas o Brasil, desculpa a expressão, virou uma esculhambação tão grande. Tá de pedra pro ar. Virou a casa da mãe Joana, e o Supremo legisla, o Legislativo faz o papel de Executivo, e o Executivo... Passear. Fica passeando. Vive andando para lá e para cá. Porque os números desse dia, desculpa, que o gasto do nosso presidente atual com viagens ultrapassa os benefícios do interesse público. Fazendo papel de diplomata. Mas eu quero mudar um pouco de assunto. Osmir, rapidinho, antes de você mudar, só uma perguntinha aqui para ele, aproveitando. O Tribunal de Contas diz que a partir do ano que vem vai fiscalizar essa execução das emendas. Ou seja, os deputados serão fiscalizados como qualquer outro gestor público. Você acha que isso pode ser um meio para resolver Isso esse já está problema? na lei, faz tempo. Mas ninguém cumpre, né? Mas deixa eu só concluir, Maniz, a pergunta. Isso, vamos lá. Concordo também com o Narciso que essa esculhambação partidária existente no Brasil precisa acabar.
Aí como poderíamos acabar? Nós temos o voto distrital, nós temos o sistema parlamentarista que melhoraria muito as condições políticas do país. Mas você não precisa responder essa questão. Mas é eu vou apenas responder. uma opinião Mas minha. se quiser eu respondo. Porque eu tenho uma pergunta para fazer a você que nós não fizemos. Eu soube que você pretende, com todo esse conhecimento que você tem, experiência, apesar de jovem já muito experiente, participa da política desde que nós éramos novos também. Então, você pretende ser candidato ao Senado da República pelo Partido Novo. Eu quero saber, você pode tocar no outro assunto, mas esse assunto para mim é fundamental. Eu quero saber se é verdade essa realidade. Na verdade, Osmi, eu tive uma conversa com o Novo, sou ainda do MDB, né? Partido da minha mãe, que a minha mãe da minha geração, da minha avó, e sou MDB ainda, mas conversei com o Novo, estou conversando com outros partidos, tenho essa pretensão. Sim. Por que tenho essa pretensão? Porque eu entendo que o momento que o Brasil vive, esse momento de turbulência, a gente não pode ficar só assistindo na arquibancada. E, como eu disse, Martin Luther King disse que os momentos, o que mais preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ficar reclamando em casa, nas esquinas, nas salas, não resolve o problema. Então, eu entendo que eu posso contribuir para o Estado do Acre e para o Brasil, pois eu entendo qual é a função de um senador. Eu entendo qual é a função de um senador. Um senador vai além de emendas. O senador, ele tem uma função precípua, estampada na Constituição Federal, uma das mais belas, é a Câmara Alta da Nação, a fim de que, ano que vem, serão eleitos 54 novos senadores, 2/3 do Senado Federal. E isso tem causado preocupação em muitas câmaras altas desse país, porque podem pessoas... Claro, eu sou uma pessoa claramente desconhecida ainda do mundo político, de muita gente, mas o medo do Supremo é que pessoas que nem eu cheguem lá, porque nós não vamos baixar a cabeça. Nós vamos fazer valer aquilo que vocês escreveram, aquilo que vocês aprovaram, que o poder deve emanar do povo, e emana do povo por meio de representatividade, né? Não emana sem representatividade. Quem representa o povo, claro, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional. Então, eu entendo que nesse momento que o Brasil vive, esse momento de muitas incertezas, esse momento um momento tenebroso, de uma turbulência política, em que o Brasil vive uma gangorra paradoxal, a gente precisa se colocar à disposição do Brasil, do Acre, para que a gente possa tentar mudar a situação que aí está. Eu entendo que pode dizer assim, mas o Júnior ainda não tem partido, eu não tenho partido ainda. Não tenho. Sou filiado ao partido. Mas eu estou discutindo essa questão intrapartidária, tenho essa pretensão de sou pré-candidato a senador, vou colocar meu nome à disposição a partir do ano que vem. Estou discutindo com meus irmãos. Primeiro, a gente conversa, todo o projeto começa primeiro em casa, com a família materna, com a família social onde você está inserido e no meio que você vive. Pois eu entendo que o Acre e o Brasil ainda tem jeito, e o jeito é a mudança. Se não houver mudança, ninguém muda fazendo a mesma coisa. Muito bem. Doutor Narciso. Bom, foro privilegiado. O nome não é esse, é foro por prerrogativa de função. De função. Exato. Mas aí no popular eles chamam. Né? Não, Muniz, por favor. Mas é um equívoco. Sim. Por favor. Quando o foro por prerrogativa de função foi criado e em boa hora, eu lhe digo por quê. Tu já imaginou se o governador do estado, ou se o presidente da república, ou se um senador, qualquer do povo pudesse entrar na justiça contra ele? A quantidade de denúncias que choveria contra ele por motivo partidário era infinita.
E passar o mandato todo se defendendo. Ia passar o mandato todo se defendendo. Aí o que é que acontece? Aí foi criado o chamado Foro por Prerrogativa de Função, que, você bem sabe, que determinou que quem pode denunciar um determinado governador, um prefeito, um senador, não pode ser qualquer pessoa do povo. Aí o Zé Mané, lá da esquina, diz, quer dizer que qualquer um pode me condenar, pode me acusar, mas eu não posso acusar quem eu quero. Aí aconteceu coisas interessantes na história do foro privilegiado. O governador da Paraíba cometeu um assassinato. Opa, eu até conhecia esse governador. O Cunha Lima, não? Cunha Lima. Não, foi o Cunha Lima. Poeta. Aí ele era deputado, manteve o mandato de deputado, e por causa do foro privilegiado, só quem poderia acusá-lo era o Tribunal de Justiça, que não acusava. Está entendendo, né? Aí ele deixou de ser deputado, renunciou o mandato, deixou o mandato, aí passou a querer que a ação dele começasse na primeira instância. Que, bem ou mal, é o que os bolsonaristas alegam que Bolsonaro teria que ser julgado a partir da primeira instância, que também eu não estou levando nada de consideração. O que eu quero dizer, o Júnior, é apenas uma coisa. No Brasil, no mundo, na Inglaterra, nas melhores democracias do mundo, até porque na Inglaterra nem Constituição não tem, né? Você vê esse negócio de Constituição, a Inglaterra não tem Constituição. O que prevalece nesses países são os princípios. São os princípios. E as leis têm que ser coerentes com os princípios. Aí, nessa Constituição que você está elogiando e que eu também elogio, e, por coincidência, participei da sua formulação, em vez da gente ser econômico nos princípios, nós nos agigantamos na proliferação de leis. Só para você ter uma ideia, se você consultar o Gabinete Civil da Presidência da República, o Brasil é o país mais legislado do mundo. Nós temos 190 mil leis. E se contar com as portarias, tomada de decisão, decretos, são 4 milhões de decretos. Ora, então esse país, o pobretão, o analfabeto, o indouto, sequer sabe que essas leis existem. A minha pergunta simplesmente é: nós não temos leis demais? É o que eu disse outrora. O Estado não pode legislar e positivar tudo. Existem relações pai e filho que não cabe ao Estado. Existem outras relações, e começando aí do foro prerrogativo de função, né? Que é o foro prerrogativo de função, e não o propalado foro privilegiado, como coloca-se de forma sensacionalista, é para proteger o cargo que a pessoa ocupa, não é a pessoa. Exato. Às vezes há uma incompreensão disso. O foro prerrogativo de função é para proteger a função, o cargo, não é o Muniz, não é o Osmi, é o cargo que a pessoa ocupa naquele momento. Então, Narciso, eu entendo que nós temos lei demais, né? Mas aí é um processo. O Brasil é um país ainda novo em relação à Inglaterra, que você citou, né? A Inglaterra aí tem 4 mil anos, então aproximadamente uns 4 mil anos, já é uma civilização já muito antiga em relação ao Brasil. Nós estamos ainda avançando
E creio eu que no futuro nós vamos condensar essas leis, a diminuir. Eu também não concordo com essa positivação de tudo. Nós temos o mau hábito de tudo ser positivado por conta das querelas existentes entre as pessoas. Eu serei curtinho, mas só por último. Você deu muito destaque ao relacionamento pai e filho. E que o Estado não deva se meter. Então eu lhe convido, meu querido deputado, Recebo. para ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, para você assistir e tomar conhecimento das milhares de recomendações que o Estatuto recomenda como sendo de responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Mas não é isso que eu te falei. Eu te falei, isso não preciso disso. Isso é meu dever. É um dever que eu assumo como pai. A partir do momento que eu sou pai, eu não preciso que ninguém me diga que eu tenho que cuidar do meu filho, que eu tenho que prover ele, tenho que zelar pela vida dele, tenho que cuidar dele, tenho que proteger ele. Isso são questões que estão relacionadas. Se tu pegar os animais irracionais, as mães, os pais protegem os filhos. É uma proteção natural. Não há necessidade de positivação, porque nós temos o mal de positivar tudo. Eu quero dizer para ti isso, se tu pegar uma cachorra, ela vai proteger o cachorrinho. Um pássaro vai proteger o ninho, proteger o filho. E essa proteção, ou a gente entende ela natural, voluntária, do que ser obrigacional. A minha maior tristeza é um pai ser obrigado a pagar a pensão para o filho. Ele deveria pagar aquilo ali por voluntariedade, por um ato de responsabilidade. Não, Osmi? Eu estou falando nesse sentido. Eu sei que a lei tem que trazer positivação nesse sentido. Porque tem gente que não faz. Aí não faz, a lei vem trazer. Mas isso é fruto de quê? A nossa civilização precisa evoluir. Quanto mais a gente evoluir, mais evolução social, mais cidadania, nós vamos chegar à estatura de compreender que nós devemos fazer as coisas por ato voluntário e não por obrigação decorrente de uma lei. Sim. É nesse sentido que eu quis dizer. Osmi, suas considerações finais. Perfeito. Primeiro, doutor Júnior, eu quero agradecer a sua presença, mas eu faço aqui uma ressalva. Uma coisa é o doutor Júnior, que tem essa compreensão, que sabe o que é ter família, sabe proteger sua família. Mas o nosso triste país, um país que eu cada vez me entristeço mais como o tempo avança, e me preocupa. Minha geração é decepcionada com a geração que meu avô pensava que nós deixaríamos para nossos filhos e netos. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, se todos fossem o doutor Júnior, esse seria um grande país. Obrigado. Mas se você for na periferia, ver o abandono de pais, mães, deixando seus filhos fazer o que bem entendem, muitas vezes embriagados ou usando drogas. E aí nós temos que ter eu diria quase que uma imposição legal para proteger essas crianças. Como é que nós vamos construir o futuro do país com tanta insegurança, com tanto desemprego, com tantos males sociais que temos? Basta dizer que aqui no Acre, mais de 50% ou 60% vive de Bolsa Família. Não tem emprego. Mas, para finalizar, eu quero agradecer, eu gostei muito da sua entrevista. Obrigado. Você colocou uma coisa certa. O parlamento brasileiro deveria ser constituído por pessoas que sabem o que é um parlamento, sabem o que é as obrigações que nós temos que ter dentro do parlamento. Infelizmente, essa realidade que vivemos, inclusive a social, não nos permite isso. Não nos permite isso. Hoje, o estômago do brasileiro fala mais alto do que a sua cabeça.
É uma triste realidade, né, que me decepciona saber que já somos idosos, não temos esse tempo todo aí pela frente para ver uma mudança que nós gostaríamos ao nosso país. Mas muito obrigado por sua presença aqui. Ela nos honrou e você, no meu ponto de vista, foi felicíssimo ao abordar as questões constitucionais. Legal. Doutor Narciso. Não, tudo bem. Eu apenas quero dizer que o Osmir também deverá ter ouvido N vezes, até porque ele gostava muito de subir a tribuna da Assembleia Nacional Constituinte, pegava uma anteprojeto da nossa Constituição e dizia: constituintes, lembre-se que vocês estão construindo uma Constituição e não uma carta de boas intenções. E, na realidade, no capítulo Boas Intenções, a nossa Constituição foi exageradamente alargada. Se você pegar o artigo 6º da nossa Constituição, o artigo 6º, diz que é direito, dever do Estado e direito do cidadão. A saúde, a educação, a moradia, a segurança pública, a isso, aquilo e aquilo outro. Como é que um país que tem mais de 10 milhões que não tem uma casa para morar, e a Constituição diz que ele tem direito de ter a sua habitação? E assim acontece com a saúde nas filas dos hospitais, com a segurança pública nas frentes das delegacias e assim sucessivamente. Eu não estou a criticar a Constituição, mas eu acho que nós temos mais interesses em viabilizar aquilo que é possível do que prometer aquilo que é impossível. Muito obrigado. Doutor Júnior, só reforçando o que já falaram aqui Osmir e Narciso, eu acredito que as pessoas, independente de cores partidárias, ideologias políticas, ficaram contentes com o seu posicionamento hoje aqui, de forma clara, objetiva, sem atacar ninguém, sem ferir ninguém, apenas defendendo o que é legal, defendendo, sobretudo, a nossa Constituição. Foi um prazer, tenho certeza, viu, Osmir Narciso, que a contribuição dele foi excelente hoje, para engrandecer e enaltecer o nosso programa. Sem dúvida. Muito obrigado. Feliz Natal e próspero ano novo. O senhor tem as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Narciso, inicialmente, que me convidou para estar aqui, o 1144, que eu chamo ele, toda vez que eu votei nele, né? Ao Osmir, né, candidato a governador do MDB, eu lembro, quando eu era menino. 90. Meu amigo Muniz, que é aqui o âncora desse programa, ao Márcio, que está ali também colaborando. Quero dizer, só repor um ponto, antes de concluir, que eu sou a favor da positivação. Agora, a positivação exagerada, porque tem que ter um princípio da proteção integral das crianças. Eu me referi à questão de celular, essa questão. Você pode deixar bem claro. Claro que tem que ter obrigações e posições legais, porque tem muita gente que não faz, se não for do ponto de vista forçado pela lei. Né? Ao meu ponto de vista, que eu sou contra essa positivação do Estado em relação a celular, que é uma questão de pai para filho, que se decide no âmbito de cada casa. Mas muito obrigado pelo convite e volto aqui depois de quase 4 anos nesse programa, com vocês, pessoas experientes, como dizia Rada Space. É na experiência que você evolui e vir aqui compartilhar com vocês, aprender com vocês é muito bom. Quero agradecer a todos os telespectadores que nos assistem nesse programa. Muito obrigado pela audiência e dizer que é sempre muito bom estar aqui aprendendo com o Osmir, com o Narciso, em especial porque eles foram constituintes da Constituição, qual eu gosto muito e defendo, jurei defender. Todo advogado, quando ele vai fazer seu juramento, ele jura defender a Constituição. E toda vez que eu olho para a Constituição, eu lembro do Ulisses Guimarães e lembro dos acrianos que foram constituintes, e embora tenham assegurado direitos sociais que não são implementados de forma imediata, mas pelo menos assegurar essa garantia para o cidadão, para que seja, dentro da reserva do possível, implementado. Um abraço, Feliz Natal e o próximo ano novo a todos. Valeu, doutor. Boa noite. E boa noite também a você, amigo telespectador, que mais uma vez, nos honrou, nos prestigiou, tanto aqui na capital Rio Branco quanto no interior.
no Brasil afora também através da internet. Muito obrigado em nome de toda a equipe. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu.